Se você trabalha com marcenaria ou gosta de trabalhos manuais e já pensou em trabalhar com solda, com ferro, com serralheria e ainda não sabe por onde começar, esse vídeo é para você. Quem acompanha o canal do Estopalab há algum tempo sabe que eu incorporei o ferro como mais um material para a gente trabalhar aqui na oficina. E quando eu comecei a trabalhar com solda, já há algum tempo atrás, eu tive muitas dúvidas, porque apesar da estruturação já ser uma coisa que eu era acostumada a fazer por conta da marcenaria, o processo de solda é completamente diferente, porque a gente está trabalhando tanto com material diferente como a junção desse material através do processo da solda também de forma muito diferente. Então eu tive muitas dúvidas e queria falar um pouco para vocês sobre os conceitos básicos, o que você precisa saber basicamente para começar a trabalhar com solda, e vou falar da ferramenta que eu tenho aqui, da máquina que eu tenho aqui, que é a Multiprocessos 200 da Worker, que faz os 3 processos principais de soldagem, que é o coeletrodo, o MMA, eletrodo revestido, o MIG-MAG com gás e sem gás. E aí a gente vai falar de uma polêmica, mas deixa mais pra frente do vídeo. E essa máquina também faz o processo TIG, que é um processo mais sofisticado de solda. Eu ainda não tenho a tocha TIG, mas em algum momento eu vou adquirir ela para fazer conteúdo aqui para vocês, para falar da minha experiência. Mas hoje a gente vai falar dos 2 principais tipos de solda, que é o eletrodo, o MIG-MAG, como essa máquina funciona, como que ela chega na sua casa, e são conceitos básicos realmente sobre começar a trabalhar com solda, sobre a sua segurança, sobre as ligações, quais são os acessórios que vem nessa máquina, o que você precisa se preocupar, a máscara, enfim. Eu vou dar uma introdução aqui e vou falar coisas para vocês que eu gostaria de ter escutado antes de começar a trabalhar com o processo de solda e não encontrei essa informação tão facilmente por aí. Então, dentro da minha concepção, eu vou falar para vocês o que eu acho importante. Eu já peço para quem tem experiência com solda, deixar nos comentários aqui se tem algum comentário adicional, se quer falar alguma coisa sobre o processo, sobre as coisas que eu tô falando aqui. É um convite que eu faço, um espaço aberto pra gente distribuir, disseminar e debater aí sobre os conhecimentos técnicos. E nunca é demais pedir para você deixar o seu like, para se inscrever no canal, isso dá maior força pra gente. E caso você esteja chegando agora e não me conhece, eu sou a Letícia Saba e você tá no Estopalab. Pessoal, então vamos começar pela parte da segurança. É muito importante você observar isso, porque também é muito comum a gente ver serralheiros, soldadores por aí, muito descuidados com a questão da segurança. Então vamos falar, a gente está trabalhando com ferro e com o derretimento desse ferro para poder fazer a união das peças. Então a gente tem muito calor, a gente tem faísca e a gente tem muita luminosidade. As peças esquentam, tem muito respingo, então é essencial que você proteja a sua pele. Então a primeira coisa é a luva de couro, a luva de raspa que a gente chama, é a raspa do couro. Então é um couro cru, é importante que você use a luva todos os momentos que você estiver manuseando o ferro. Isso porque quando você acaba de soldar, a peça está muito quente, quando você está soldando pode respingar alguma coisa na sua mão, e depois que você termina o processo de soldagem, você precisa pegar a peça com a luva, porque senão você vai queimar a sua mão, porque a peça esquenta demais. Então, ao contrário da marcenaria, que em poucas situações você precisa usar luva, na serralheria é essencial que você use. Além da luva, é muito importante que você tenha um avental de raspa, que é um avental de couro, do mesmo material da luva, e ele é mais longo e protege até abaixo do seu joelho. Normalmente, quando eu estou trabalhando com madeira, eu uso esse meu avental, mas eu também fiz um avental de raspa, na verdade comprei esse avental e gravei com a minha gravadora laser o emblema do Estopalab, mas é importante que você tenha ele. O avental, pessoal, tem algumas questões, que existe o avental de raspa assim, existe ele com a gola um pouco mais alta, que eu recomendo, e existe ele já como uma jaqueta inteiriça, certo? Como em São Paulo tá fazendo muito calor, eu preferi usar esse avental de raspa sem a manga, porque quando eu termino o processo de soldagem, eu tiro as mangas e sinto menos calor com esse avental aqui.
E muita gente também solda com a luva, com o avental de raspa e não usa o mangote, que são as mangas, essas mangas aqui. Pessoal, experiência própria, tá? Se vocês quiserem comentar coisas diferentes aí embaixo, fiquem à vontade. Já aconteceu de eu soldar sem usar o mangote, só as luvas e o avental. O que aconteceu? Eu tava ali muito concentrada, fazendo uns testes e meu braço estava desprotegido. Eu fiquei muito próxima e foi questão de 10 minutos soldando com aquele calor e a luminosidade batendo no meu braço. Na hora eu não senti nada, não foi um problema, foi tudo certo, fiz os testes, deu tudo certo. Mas o que aconteceu? 2 dias depois eu comecei a ver que meu braço estava um pouco queimado, uma semana depois meu braço descascou todo, enfim. Existiu uma queimadura leve, mas existiu uma queimadura. Se você vai fazer solda durante muito tempo, ainda que você vá fazer uma pequena junção, a minha recomendação é que você use as luvas. De pouco em pouco tempo, fazendo um trabalho que é nocivo para a sua pele, pode se tornar um problema pela repetição. Então, fique atento a isso, beleza? O outro ponto de segurança que é essencial e a gente também vê muito por aí, que são pessoas soldando sem o capacete apropriado. Esse capacete aqui, que é o WK-74 da Worker, é o que tem de mais tecnológico para capacetes de solda. Porque ele tem um sistema interno aqui, que inclusive você consegue controlar o atraso e a sensibilidade da luminosidade, e ele é automático. Quando você não está fazendo o processo, quando não tem aquela luminosidade, ele fica mais claro. A partir do momento que você começa o processo de solda, ele fecha a luz, ele fica mais escuro e você consegue ver exatamente o cordão do que você está soldando. As máscaras mais antigas ou as máscaras sem essa tecnologia, elas são completamente escuras e muitas vezes te atrapalham na hora de enxergar o ponto que você está soldando, porque realmente a luminosidade faz muito mal para a sua vista. Mas muito mal, ela queima seus olhos, ela vai te dar problema e pode até te causar cegueira em algum momento da vida. Então assim, não negligenciem a segurança de vocês, a saúde de vocês quando estiver fazendo solda, beleza? E ainda sobre a proteção dos seus olhos, eu quero falar uma coisa. O capacete, ele protege os seus olhos, protege o seu rosto. Se você tá com avental, que a hora que você fecha o capacete, ainda que apareça um pedaço da sua pele, é importante que você levante um pouquinho ali o seu avental para que realmente nenhuma parte fique exposta. Porque o avental protege não só o seu olho, mas o seu corpo e o seu pescoço dos respingos da solda. Mas, além disso, uma outra coisa que eu acho importante falar pra vocês, porque ninguém me falou. A hora que você termina a solda, você levanta o capacete, tá tudo certo, você vai tirar a escória da sua solda, né? Porque fica ali uma escória em cima e você tem que limpar isso com um martelinho ou com uma escova de aço. Nesse momento que você estiver fazendo essa limpeza, aquela escória ela pode voar no seu olho. Então, ou você permanece com a máscara, ou você tira a máscara e usa um óculos de proteção. Não só sobre a queimadura que eu comentei com vocês, já aconteceu comigo também de levantar a máscara, tirar as escórias e aquilo voar no meu olho. Não me causou nenhum problema, mas poderia causar. Então, fica o alerta aí para vocês sobre a questão de segurança. O terceiro ponto de segurança, antes de você entender como funciona uma máquina de solda, polaridade, negativo, positivo, é importante que você saiba como você pode tomar choque. Essa é uma máquina que está trabalhando com eletricidade e da mesma forma, se você coloca o dedo na tomada num polo e no outro você vai tomar um choque, dependendo da voltagem, a solda, se você fecha o circuito dela na sua mão, nos componentes, né, nos acessórios que vem, você vai acabar tomando um choque. É difícil você conseguir a proeza de tomar um choque, mas é importante que você saiba como você pode tomar para você evitar de tomar, certo? Então, no momento em que você pluga o cabo negativo, pluga o cabo positivo, se você tocar nas partes metálicas, que é a garra negativa ou no processo MIG ou no processo de eletrodo, na parte metálica que está em contato com o metal, que vai fazer a fusão, né, que vai fazer a poça de fusão no momento que você começar a soldar, se você tocar ao mesmo tempo nesses dois componentes, você vai tomar um choque. Então, o cuidado é só esse. Da mesma forma, você tem que manter, quando a máquina estiver ligada,
esses dois acessórios de polaridades diferentes separados, porque se eles se tocarem também, vai existir um curto-circuito. Então, observando isso, a chance de você se machucar é muito pequena. Usando os EPIs adequados, não negligenciando a saúde dos seus olhos e da sua pele, e também se preocupando quando você estiver com a máquina ligada em não fazer o fechamento do circuito e você no meio desse fechamento de circuito para você então não tomar um choque. Então agora que a gente falou sobre isso, vamos falar um pouquinho sobre essa máquina e sobre as inversoras de solda que são mais comuns aí no mercado. Pessoal, existem uma infinidade de opções no mercado de inversoras de solda para fazer um processo específico de soldagem que é o MMA, que é a soldagem com eletrodo revestido, que é esse cara aqui. Certo? E também existe uma infinidade de tipos de eletrodo, mas não é o foco agora. Essas máquinas, essas inversoras de solda, elas se diferenciam pela tensão que elas podem atingir. Quanto mais alta a tensão, maior o diâmetro do material que você pode derreter, do eletrodo que você pode derreter, e maior a eficiência que você vai ter ali no processo de soldagem. A própria Worker tem máquinas excelentes, inversoras de solda excelentes, que tem um custo-benefício um pouco mais baixo e que fazem o processo MMA belamente, você consegue trabalhar numa boa. Essa máquina aqui, que é a Multiprocessos 200, é uma máquina portátil, ela não é pesada de forma alguma, eu vou mostrar para vocês aqui. É uma máquina, obviamente, que não é como uma inversora de solda, que você coloca aqui numa alça e vai andando e consegue subir uma escada para trabalhar, mas ela ainda é considerada portátil, ela é leve, ela é de baixo consumo e ela é bivolt, certo? E tem a vantagem dela fazer 3 processos de soldagem: eletrodo, MIG-MAG, com e sem gás, e o processo TIG. Então, se você quer diversificar as coisas aí, é um excelente custo-benefício para você ter na sua oficina, e eu vou falar para você o que ela vem, beleza? Então, vamos tirar a máscara daqui. Quando você recebe essa máquina, eu vou falar dos acessórios que vem nela, tá? Então, a primeira coisa que eu queria comentar com vocês é que esse aqui é o cabo da traseira dela, é o cabo de força. Ele vem sem a tomada. Eu não sabia disso. Quando a máquina chegou pra mim, eu estava muito ansiosa para testar essa máquina, porque essa especificamente eu nunca tinha usado. E aí ela estava sem o plug da tomada. É super simples de fazer essa ligação. Como ela é uma máquina bivolt, acredito que eles mandam dessa maneira para que você faça a ligação da forma como você vai usar aí. Então eu comprei um plug macho, tranquilo, fiz a ligação bem isolado e tá tudo certo, tá funcionando. É uma máquina que eu não uso com uma extensão, eu uso direto na tomada e eu uso no 220 volts, certo? Então aqui na parte da frente tem um cabo de polaridade. Esse cabo é fixo na máquina, tá? Ele não vem separado, ele já é fixo na máquina, e a gente vai falar em quais momentos, em qual entrada a gente vai colocar ele. De acessórios vem a garra negativa completa, que é a garra de aterramento. Você precisa plugar essa garra aqui, depois que você faz a ligação na máquina, na peça que você estiver soldando, para aterrar ela e você conseguir fechar o circuito de eletricidade e concretizar o processo da solda. Então vem essa garra. Para o processo com o eletrodo, vem o porta-eletrodo. E uma coisa interessante para falar para vocês é que ele tem um cabo bem extenso. Então você consegue trabalhar talvez em locais mais altos, deixando a máquina no chão. Então esse aqui o porta-eletrodo. Eu vou mostrar para vocês, porque eu vou fazer uns testes para vocês verem, que ele tem 3 posições, como a maior parte das máquinas. Então você pode colocar o eletrodo numa posição a 90 graus, você pode colocar 45 graus para cima ou para baixo. Vai depender muito da forma como você gosta de soldar e da peça que você estiver soldando, como você vai fazer o acesso daquela junta ali para você soldar. E por fim, de acessório direto, né, que é do processo de soldagem, vem essa tocha MIG-MAG com conector euro, que é onde você vai conectar aqui na frente com as ligações que eu vou falar daqui a pouco. Essa tocha MIG-MAG, o arame que você vai derreter para fazer o processo de soldagem, ele passa por dentro desse cabo e sai aqui com
o acionamento desse gatilho, certo? Então essa máquina vem já com tudo isso que eu disse e ainda mais com a mangueira, caso você queira usar o processo Mig-Mag com gás. E alguns acessórios de reposição da parte interna da máquina que eu vou mostrar daqui a pouco, certo? E aí, pessoal, muita gente vai falar, Mig sem gás não presta. Olha, respeito muitíssimo a sua opinião e principalmente a sua experiência. A minha experiência com essa máquina, e eu tenho usado só a Mig sem gás, tem sido excelente. Toda e qualquer solda tem respingo, isso acontece na eletrodo, na Mig-Mag, ainda que você use com gás. A Mig sem gás, ela causa um pouco mais de respingo, mas eu falo pra você que pra mim, na minha experiência, eu prefiro usar a Mig sem gás do que usar o eletrodo, tá? Mas eu uso também porque eu tenho essa opção aqui, então depende do trabalho que eu estiver fazendo, eu vou usar uma ou outra. A TIG eu ainda não usei, não vou falar dos respingos dela, mas quando chegar o momento a gente fala aqui. Se você já tem experiência de usar a TIG com essa máquina, você comenta aí. E em relação aos respingos, pessoal, tem opções para você mitigar aí o problema que isso pode te causar. Inclusive, eu tenho aqui um anti-respingo com silicone, também da Worker. Você consegue passar o spray aonde você não quer que esse respingo grude e fica mais fácil a sua limpeza depois. Então, são aí acessórios que a gente pode usar para evitar um processo natural da soldagem, que é a geração de respingos, beleza? Então, vamos falar um pouquinho sobre como a gente faz as conexões dessa máquina para a gente fazer os processos e vamos fazer uns exemplos aqui dos processos para vocês entenderem como funciona cada botão desse? Bora lá! Pessoal, então tá, minha máquina, eu tô aqui já paramentada com os meus equipamentos de segurança, beleza? E vou ligar a máquina nesse botão aqui de trás, que é onde também tá a saída do gás, mas não é o que eu vou mexer agora. O botão tá aqui atrás. Para fazer a ligação do processo MMA com o eletrodo, eu preciso fazer a escolha desse botão para o processo MMA. Esse botão da esquerda, eu vou falar quantos amperes eu quero que a máquina trabalhe para mim. Se você ainda não tem experiência com o processo de solda, eu sugiro que você use a matemática básica que é recomendada para os processos de solda, que é o diâmetro, né, a espessura do seu eletrodo vezes 40, que é o fator 40. Se você faz isso, aqui tem 2,5 vezes 40, 100 amperes. Então, eu coloco no 100 amperes e vou começar a trabalhar com esses 100 amperes, tá? Então, já deixei a máquina pronta. Uma outra coisa que essa máquina tem é a função ponto, quando você vai pontear a sua solda. Você liga ou desliga a função ponto, você pode ajustar o tempo do ponto da sua solda. É outro recurso que essa máquina tem também, tá? Então, usando o fator 40, você começa a fazer seu processo de soldagem e aí você vai sentindo, você quer mais, você quer menos, eu não sei que material que você vai estar fazendo a solda. Materiais muito finos têm o problema de perfurar. Então você tem que sentir, é muito da experiência, da mão que você tem para você conseguir fazer uma solda bonita e, acima de tudo, resistente. Então, para você usar o processo de eletrodo, você tem que pegar a garra negativa, que é a garra de aterramento, e colocar ela na saída negativa aqui. A conexão é super simples, você só faz um giro, tá conectado, certo? E você vai separar essa garra aqui para você plugar na peça que você vai soldar. E o outro ponto é o porta-eletrodo, que você vai plugar no positivo. A partir desse momento, isso aqui, a ponta disso aqui já está energizado e essa aqui também está energizada. Então você não pode fazer a conexão ou segurar na parte metálica dos dois ao mesmo tempo, que aí você vai tomar choque, como eu te falei, certo? Então, a máquina já está pronta para a gente fazer o processo de solda. Vou fazer um pequeno exemplo aqui para vocês verem como funciona. Uma coisa super importante, pessoal, é que você use para ajudar você a fazer as montagens e os esquadros aí, esquadros magnéticos. A Worker tem duas opções. Tem esse esquadro para você fazer o 90 graus e tem também o hexagonal, que você consegue fazer
90, 60, 75, 30, 135 e também 45 graus, tá bom? Então isso aqui ajuda muito no dia a dia quando você estiver soldando. Então, vamos lá. Pessoal, lembrando que o cabo de polaridade fica desconectado, tá? Sem problema algum. Então eu vou aterrar minha peça aqui, coloquei o esquadro magnético para manter as peças no lugar. Vou aterrar ela aqui. Vou preparar, conectar aqui na posição que eu gosto, que é de 90 graus, o meu eletrodo. Deixar aqui e colocar a minha luva. Funciona, certo? Sobre técnicas de ponteamento, como que você faz um cordão bonitinho, tudo isso a gente fala em próximos vídeos. Isso realmente é para dar uma base para vocês de como funciona uma máquina de solda e a gente fala sobre as técnicas em vídeos futuros. Então, feito o processo com o eletrodo, para vocês verem que é assim que funciona, vamos passar para o processo MIG e MAG para vocês entenderem também como é essa função aqui dentro da máquina. Então, pessoal, continuando aqui, o processo MIG e MAG é diferente. Eu desliguei a máquina para poder mexer aqui. Então, para MIG sem gás, a gente vai usar a garra negativa, que a gente usou também no eletrodo. A gente vai usar a garra negativa no positivo. E a gente vai usar o cabo de polaridade no negativo. Feito isso, a gente vai usar o cabo da tocha aqui no euroconector, que é também super simples de fazer a conexão. Beleza? Após isso, a gente vai fazer a alimentação do arame da MIG. Esse arame já está posicionado aqui, vou mostrar para vocês como é que a gente faz a ligação. Pessoal, então vamos lá. Esse arame é um arame revestido para solda MIG. A diferença dele para você usar MIG sem gás é que ele já vem com um processo de revestimento que vai evitar, né, que vai fazer a função do gás. Quando você compra essa bobina, ele já vem aqui escrito sem gás, então é a bobina certa. Aqui cabem bobinas maiores, né, para você ter mais autonomia de trabalho sem precisar trocar. Ela tem 0,8 milímetros e tem 1 kg de material aqui. Para você fazer a alimentação, uma dica também de experiência que eu tenho, quando você abre a bobina, tá vendo que aqui eu usei e depois eu fechei. Quando você abre ela, o arame começa a desenrolar e aí dá um trabalhinho para você enrolar depois. Então, na hora que você abrir, você segura com o dedo para não acontecer esse problema. Então, o processo aqui é simples. Você vai soltar aqui a ponta do arame e vai passar ele aqui por dentro. Então ele sai aqui e entra exatamente nessa entradinha aqui para poder alimentar o euroconector. E você alimenta um pouco, joga um pouco lá para dentro e faz o travamento. Não precisa travar isso muito, justamente porque ele tem que ter uma sobra, uma folga, para não sobrecarregar muito esses rolamentos aqui e a hora que você engatilhar ele rodar com uma pressão tranquila, sem estar muito apertado para não danificar o material. Certo? Feito isso, você pode fechar e ligar a máquina. Então, tudo certo, você está com a sua tocha aqui, você começou a colocar o arame dentro da tocha, você precisa sair do MMA, que é o processo com eletrodo, e colocar o processo MIG, aqui onde eu mostrei para vocês. Feito isso, a hora que você começar a apertar
o gatilho da sua tocha, ele vai trazer o arame aqui pra dentro e ele vai sair aqui na ponta. Chegou, a pontinha chegou aqui, beleza? E aí é a mesma coisa, você pode controlar aqui na frente da máquina a alimentação do arame, a velocidade que o arame vai sair e a amperagem. É exatamente aqui que você controla. E aqui também a tensão, o voltímetro. Beleza? Então vamos ver como é que funciona. Mais uma vez a gente precisa aterrar a nossa peça. E vamos continuar esse pontinho aqui que a gente deu. E é assim que funciona a solda MIG sem gás. Funciona super bem. E ainda que existam pessoas que critiquem o uso da MIG sem gás, pra mim a experiência é muito boa e eu acho que a solda fica perfeita. Bom, pessoal, era isso. Espero que você tenha gostado das informações que eu trouxe aqui. Deixa nos comentários se você tem dúvidas, se tem algum complemento, se quer saber alguma coisa sobre tudo que eu falei aqui. Mais uma vez eu peço para você deixar o like, que isso é super importante pra gente. E se inscreva no canal também, que você vai ver muito conteúdo de marcenaria e também de serralheria. Até a próxima, um grande abraço, tchau, tchau!